Olá, sou Silvana Pádua e esse é o podcast do Movimento Espírita de Catu. Este espaço se destina a divulgar os princípios básicos da doutrina espírita que podem levar consolo, esclarecimento e esperança à sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, é uma alegria ter você conosco. Para começar, uma prece. Senhor, no silêncio desse instante, te agradecemos pela vida que temos e te pedimos que nos ajude a aceitar, compreender, conviver com tudo aquilo que a vida nos trouxer, sem nos esquecer que em nenhum momento dessa caminhada estaremos sozinhos. Teremos sempre o seu amparo e a sua proteção a nos ajudar nos momentos difíceis, a nos acolher quando as dores ficarem insuportáveis, quando nos sentirmos desesperados, com medo, angustiados. Que este nosso encontro possa ser motivo para um momento de paz. Que assim seja. Você conhece a doutrina espírita? A doutrina espírita foi fundada por Allan Kardec em 1857 com o lançamento da obra O Livro dos Espíritos. A partir daí, vieram outras obras que complementam esta primeira, trazendo muitas informações acerca da vida no mundo espiritual. Allan Kardec foi aquele que organizou, codificou os textos que chegavam oriundos da espiritualidade. A doutrina espírita é uma verdade universal. Não é uma criação humana, mas provém dos espíritos que trouxeram as informações que são tão importantes para uma compreensão maior da vida e tanto nos ajudam a entender questões difíceis de serem respondidas, como, por exemplo, de onde eu vim, para onde vou, quem sou. Uma das obras da codificação, são 5 obras que compõem a codificação, uma delas se intitula O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta obra, Allan Kardec buscou no Novo Testamento temas de cunho moral para trazer para análise, reflexão e comentários dos espíritos à luz do conhecimento espírita. Se você ainda não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, eu o convido a conhecer, pois é uma obra rica de informações e o seu conteúdo é capaz de trazer consolo e esperança aos corações sofridos que enfrentam tantos desafios na atualidade. Dentre os muitos assuntos que encontramos ali, um deles compõe um dos princípios básicos da doutrina e hoje vamos falar sobre ele, a reencarnação. Vamos encontrar este assunto no capítulo 4 de o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que é intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O tema abordado neste capítulo é a reencarnação. Mais especificamente no item 25, Kardec pergunta aos espíritos algo interessante e oportuno. A reencarnação é uma punição? Aqueles que estão submetidos são espíritos inferiorizados? Esta pergunta nos faz pensar em muitas coisas e vamos entendendo a questão da reencarnação como algo importantíssimo para o crescimento do espírito. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária, dizem eles a Kardec. Temos que reencarnar para evoluir. A evolução é outro princípio básico da doutrina espírita. E ao reencarnar, ligados com a ajuda do elemento espiritual, podemos cumprir os propósitos cuja execução Deus nos confiou.
Só esse item já nos dá margem para grandes reflexões. Quer dizer, então, que existem propósitos de Deus que precisam ser cumpridos? Esta revelação é muito oportuna, porque quando contemplamos a vida como algo que foi criado a partir de um propósito de um ser superior, nós compreendemos que não há acaso, que nada acontece fortuitamente, que existe um plano divino para a vida das pessoas. E este plano divino será executado a cada encarnação, quando vinculados à matéria, formos convidados a cumprir o plano que foi elaborado por nós próprios antes de reencarnar, nos tornando instrumentos de Deus na obra da criação. Isso é muito interessante e nos traz uma esperança com relação ao porvir, porque Deus confiou em nós. Assim diz o texto dos Espíritos, cuja execução Deus lhes confiou. Se Ele confia em nós, é porque temos potencial para alcançar os patamares evolutivos, é porque temos dentro de nós latente a chama que será capaz de iluminar as vidas dos que estão em nosso entorno. Antes de reencarnar, fazemos um planejamento. Cumprimos este plano a partir do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é outro princípio da doutrina espírita e nos permite fazer escolhas. Se as escolhas são felizes, o nosso caminho evolutivo é retilíneo e nós vamos ter experiências menos penosas, vamos chegar mais rápido ao destino. E qual é esse destino? Os Espíritos nos ensinam que somos criados todos a partir de um mesmo ponto, simples e ignorantes, e vamos chegar à mesma reta final, que é a perfeição relativa. Entre o ponto de ignorância e início da caminhada ao ponto final de perfeição relativa, vamos viver experiências que nos ajudarão a fazer escolhas e estas escolhas serão acrescentadas ao nosso cabedal, à nossa estrutura espiritual, fazendo-nos seres melhores, caminhando para o Pai com as nossas próprias pernas, a partir de escolhas felizes que fazemos ao longo das encarnações. Viver no planeta Terra é um grande desafio. Somos convidados a estar presos à matéria, mas mantendo a chama espiritual acesa, a consciência desperta, compreendendo que se estamos aqui, vivendo essa experiência de desafios, lutas, porque estar encarnado não é uma colônia de férias, temos que entender que somos transeuntes da vida material. Esta é passageira. Se ao fazer as nossas escolhas optamos por aquelas que são infelizes e vão contra as leis de Deus que estão na nossa consciência, somos obrigados a reencarnar várias e várias vezes. Isso pode fazer com que tenhamos uma percepção de castigo, porém Deus não castiga. A vida é oportunidade. Você que está nos ouvindo agora e tem motivos para estar desanimado, desacossoado, angustiado diante das lutas da vida, saiba, a vida no planeta Terra, com o espírito encarnado, é uma oportunidade bendita de Deus para o seu crescimento. Portanto, coragem, força, vai passar. Você vai vencer as dificuldades e sair dessa experiência mais fortalecido, mais preparado,
vitorioso. Confie, aguarde, espere. Deus não desampara, você não está só. Encerramos este nosso encontro fazendo a nossa prece final. Nós te agradecemos, Senhor, no silêncio desse instante, pela oportunidade de estarmos reencarnados, aprendendo nas lutas da vida, nos tornando melhores em cada oportunidade, a partir do reconhecimento da nossa fragilidade. Sim, Senhor, somos frágeis e precisamos do seu apoio, da sua proteção para nos fortalecer. Ser conosco, ser superior, inteligência suprema em todos os instantes de nossa vida. Que o seu amor nos sustente e ampare em todo sempre. Assim seja.